Olá, eu sou o professor Marcelo Fantinato. Esta é a disciplina Engenharia de Software do curso Engenharia da Computação da Univesp. Nós vamos agora começar com a aula número 9. Serão 3 aulas numa sequência em que nós vamos tratar de modelagem de software ou modelagem de sistema. Começamos com o assunto de modelos de contexto e modelos de interação. Vamos também tratar alguns outros tipos de modelo, modelos comportamentais. Enfim, serão 3 aulas em que nós vamos tratar de modelagem de software. Nós vamos começar com tratando um pouco dos objetivos, da definição do que é a modelagem de software. Nas aulas anteriores, nós tratamos da engenharia de requisitos de uma forma geral, em que nós vimos que o desenvolvimento de software, a engenharia de software tradicional, ela passa por uma série de etapas, desde o início, em que nós precisamos pegar com os clientes, com os usuários, quais os requisitos, o que o sistema precisa ter, né? Vocês devem lembrar disso das aulas anteriores. E depois a gente vai passando isso através de artefatos, desde artefatos mais alto nível, que seria a lista dos requisitos de uma forma abstrata, alto nível, e a gente vai refinando com artefatos cada vez num nível menos abstrato, ou seja, cada vez num nível mais baixo, até chegar num documento muito próximo de detalhes técnicos e chegando no código, no programa, no código propriamente dito. Enfim, então nós estamos começando a detalhar um pouco mais esse nível de detalhamento. Saímos das aulas anteriores em que nós estávamos falando da especificação de requisitos e chegamos agora na etapa posterior em que nós estamos falando então da modelagem de software ou de modelos de software, ok? Então, estamos dando um passo à frente no processo da engenharia de software. Nós vamos começar a criar modelos de software. A palavra modelo, ela tem uma conotação bastante forte, né? Provavelmente vocês imaginam já o que significa a palavra modelo. A palavra modelo, ela é usada no nosso dia a dia. Provavelmente vocês já usam, né, essa palavra no seu dia a dia. Diferentes momentos do dia a gente pode pensar um modelo de pessoa para seguir, um modelo de casa que vocês gostariam de ter, um modelo de carro que vocês gostariam de comprar. Enfim, o modelo ele representa algo na cabeça de vocês, algo no papel, algo a ser alcançado, algo de ruim, um modelo a não ser seguido, enfim. O modelo é alguma coisa abstrata que vai representar algo. No caso aqui, nós estamos pensando na representação de um software, ok? Então, é um modelo de software que vai ajudar a entender o que a equipe de desenvolvimento precisa desenvolver. Então, esse modelo ele está saindo da engenharia de requisitos e vai ser usado na etapa posterior, que é a etapa de se projetar o software propriamente dito. Então, o modelo ele pode tanto ser usado naquela etapa anterior que a gente viu nas aulas anteriores, que é a engenharia de requisitos. Para que eu possa querer usar um modelo naquela etapa? Para poder ajudar a extrair os requisitos. Na verdade, nós já vimos lá naquela aula um exemplo de um modelo de software. Não sei se vocês estão se lembrando já, mas nós vimos lá quando a gente estava vendo a engenharia de requisitos, em que nós vimos formas de especificar os requisitos. Nós vimos que a gente poderia especificar através de um texto, através de um texto estruturado, mas uma das formas de especificar os requisitos era um modelo. E esse modelo era o chamado os casos de uso, diagramas de casos de uso. Então, lá naquela aula nós já tínhamos adiantado um tipo de modelo.
Enfim, nós podemos, então, usar os modelos na engenharia de requisitos. E também esses modelos que nós produzimos para entender melhor o software, é para a gente ter ideia do software. Conforme a gente vai modelando os requisitos, o software, nós vamos entendendo melhor o software e toda a equipe em volta daquele modelo, desenvolvendo o modelo, vai ajudando a entender, descrever o sistema, o software, e depois isso já vai ser usado como uma documentação. Então, como eu havia comentado, isso, em geral, são modelos abstratos, ou seja, não descreve o sistema, o software de forma completa. Deixa de fora vários detalhes. Não é o objetivo colocar todos os detalhes dentro desse modelo. É apenas descrever o que é mais importante naquele momento para poder seguir adiante. E, em geral, nós temos diferentes tipos de modelo com diferentes visões, diferentes perspectivas. Vocês devem lembrar que o nome aqui dessa aula é Modelos de Contexto e Modelos de Interação. E eu disse que numa próxima aula nós ainda vamos ver modelos estruturais e modelos comportamentais. Por quê? Dependendo do modelo, você pode ter diferentes perspectivas, ok? E você pode ter também diferentes linguagens para elaborar esses modelos. Embora possam existir diferentes linguagens, já faz bastante tempo, já praticamente uns 20 anos, que a linguagem mais usada atualmente para se representar os modelos de software, modelos de sistema, é a UML, que muito provavelmente vocês já devem ter ouvido falar. Se vocês ainda não ouviram falar, se vocês vão trabalhar com desenvolvimento de software na engenharia de software tradicional, vocês vão ouvir falar com certeza. A UML é uma linguagem, é a chamada linguagem de modelagem unificada, do inglês UML, Unified Modeling Language. É uma linguagem que ela é chamada de linguagem unificada porque antes do ano 2000 existiam várias linguagens, cada empresa, pessoas, grupo de pessoas usavam diferentes linguagens, então para comunicação havia muita dificuldade, porque se você estava acostumado com uma linguagem, você ia trabalhar com outro grupo de pessoas que usava outra linguagem, então a comunicação era difícil. Então, algumas pessoas, 3 autores na verdade, se juntaram e propuseram a linguagem unificada, e ela realmente ganhou o gosto do público especializado, técnico, acadêmico, e ela passou a ser usada. Essa linguagem ela possui um conjunto de vários diagramas, quase um pouco mais de 10, por volta de 15 diagramas. Existem diferentes tipos de diagramas, os diagramas estruturais, os diagramas comportamentais. Diagramas estruturais, nem todos desses diagramas são usados com maior frequência. Em geral, os que são usados com maior frequência, dos de estrutura, diagramas de classe. Dos diagramas de comportamento bastante usados, os diagramas de atividades, os diagramas de caso de uso, então, que nós já comentamos nas aulas anteriores. Depois nós temos um conjunto, diagramas de máquinas de estados também. Depois tem um conjunto de diagramas que são chamados de diagramas de interação, dos quais os diagramas de sequência são mais usados. Além desses, nós temos aqui os diagramas de componentes, que também são usados, mas não com uma frequência tão grande, os de implantação e os diagramas de pacotes. Então, esses são os diagramas que costumam ser usados com maior frequência e, basicamente, são os que vão aparecer com exemplos aqui nessas próximas aulas. O ML é riquíssima, tem muitos detalhes, é uma linguagem bastante completa. Nós vamos ver aqui apenas alguns exemplos e vocês têm material de referência para poder aprender, se dedicar, muitas ferramentas que vocês podem usar para fazer adquirir mais conhecimento a respeito disso. Então, começando aqui com alguns modelos, né? O modelo de contexto. O modelo de contexto, o próprio nome diz, você vai contextualizar o sistema que vocês estão desenvolvendo. Então, onde começa, onde termina o sistema, em que contexto ele está, qual a fronteira,
Isso é a ideia de você fazer um modelo de contexto. Modelo de contexto é a ideia dele. Agora, com qual diagrama da UML você pode fazer um modelo de contexto? Nesse exemplo aqui, o modelo de contexto está sendo feito com um diagrama de classes. Então, cada um desses elementos está sendo representado por uma classe. O sistema que você vai realmente desenvolver, que estava sendo já usado nas aulas anteriores, é aquele sistema de gerenciamento de pacientes de uma clínica de saúde mental. Então, esse é o sistema que vai ser desenvolvido. E aqui, nesse contexto, ele está mostrando que esse sistema ele interage com vários outros sistemas também relacionados a algum tipo de ação da clínica. Por exemplo, um sistema de registro de pacientes, um sistema de gerenciamento de relatórios, um sistema de estatística, um sistema de agendamentos de leitos no hospital, um sistema de prescrição de medicamentos ou de exames. Enfim, o sistema em questão, que é o que está no centro, é o sistema que você está realmente preocupado, que você vai desenvolver e está mostrando em que contexto ele está. Então, é um diagrama bem alto nível, naquela ideia do alto nível para o baixo nível. É um diagrama alto nível para você entender qual o contexto do sistema que você está desenvolvendo. Inclusive, para você entender que, provavelmente, você vai ter que trabalhar a comunicação. Alguns dados entram de outros sistemas para o seu sistema e, provavelmente, saem do seu sistema para outros sistemas, por exemplo, né? Bom, um outro exemplo ainda de modelo de contexto é esse caso aqui, que é um diagrama de atividades da UML. Bom, voltando aqui, eu falei que esse aqui é um exemplo de um diagrama de classes. Um diagrama de classes pode ser usado para um modelo de contexto, mas não só para isso. Nós ainda vamos ver outros usos de um diagrama de classes, que é um deles aqui, tá? Para outros tipos de modelos. A mesma coisa. Nós estamos vendo agora aqui um exemplo de um diagrama de atividades como um modelo de contexto, mas nós também vamos ver exemplos de diagramas de atividades para outros tipos de modelo. Então, a ideia aqui ainda estou contextualizando alguma coisa, o sistema que eu estou desenvolvendo. Nesse caso aqui, como o nome, né, um diagrama de atividades, para poder dizer quais as atividades são realizadas no sistema em relação a alguma coisa. No caso aqui, é o processo de internação involuntária. Então, lembre-se, nós estamos tratando de um sistema de gerenciamento de pacientes numa clínica de saúde mental e, por conta disso, algumas internações são involuntárias. E aqui, então, eu tenho um fluxo de como deve ocorrer as atividades quando está se tratando de uma internação involuntária. Como em todo diagrama da UML, existem diferentes elementos notacionais que significam coisas bem específicas. Por exemplo, nesse diagrama de atividades, você tem as atividades propriamente dito. Então, sempre que você tiver esse elemento, significa uma atividade. Você tem decisões, você tem uma decisão, que você decide se você vai para um lado ou vai para o outro. Você tem esse tipo de elemento aqui que significa paralelismo, então você tem um fluxo, então isso aqui significa início do fluxo, esse símbolo aqui significa fim do fluxo, você começa por aqui, você confirma a decisão de internação, então você confirma que você precisa de uma internação involuntária. Aí você tem que fazer duas coisas em paralelo. Em paralelo você vai informar o paciente dos direitos dele, que você decidiu internar involuntariamente, e você vai registrar a decisão de internação naquele sistema que você vai desenvolver. E aí, essas duas coisas você faz em paralelo, acabou o fluxo em paralelo, você toma uma decisão, você verifica o paciente é perigoso ou ele é não perigoso. Se o paciente não for perigoso, você simplesmente admite ele no hospital. E você, então, faz o registro naquele sistema de admissões, que é um outro sistema que não é o sistema que você está desenvolvendo propriamente dito. E depois você vem, então, executar essas três coisas aqui em paralelo.
Agora, se o paciente é perigoso, então você precisa encontrar um local seguro. E se esse local seguro não está disponível, você transfere ele para a delegacia. E se ele está disponível, então você transfere ele para esse local seguro. Na sequência, você faz essas 3 coisas em paralelo. Não importa se você veio por aqui ou se você veio por aqui. Então, você vai ter que informar a assistência social, informar os parentes próximos e atualizar o registro desse paciente no sistema de gerenciamento e acabou o fluxo. Então, é um processo bem alto nível em que você vai mostrar como o sistema funciona. Então, é uma ideia de um processo que ajuda a entender melhor como que o sistema tem que funcionar. Aí, a gente começa, então, a tratar os modelos de interação. Modelos de interação, rapidamente, um exemplo são os diagramas de caso de uso. É chamado de modelo de interação porque mostra como que usuários, no caso aqui os atores, vão interagir com o sistema, no caso aqui um caso de uso. Isso aqui é um exemplo do próprio Oliver Somerville, do autor Somerville, como nós estamos vendo os outros exemplos. Ele tomou a liberdade aqui de colocar essa flechinha aqui, que ela não existe na notação original da UML, para dizer que a informação está saindo desse ator, indo para o sistema, e do sistema indo para esse ator. Na verdade, a notação ela é simplesmente um traçado reto, porque a informação pode tanto ir quanto voltar. E aí, existem diferentes visões. Aqui existe um ator com diferentes casos de uso. E aí, cada um desses casos de uso, por exemplo, esse, ver informações de pacientes, ele pode ser detalhado num outro diagrama de interação, no caso aqui, um diagrama de sequência, que é um terceiro exemplo, né, aparecia aqui embaixo, naquele diagrama de vários diagramas da OML, ele aparecia aqui embaixo como um diagrama de interação. Então, esse aqui, eu já detalho mais como que uma interação ela ocorre dentro do sistema. Então, nós estamos tratando especificamente dessa funcionalidade aqui, ver informações do paciente, que é executado pela recepcionista do médico. Então, como é que isso funciona? Eu tenho a recepcionista do médico, a parte do sistema que trata especificamente da informação do paciente, a parte que trata do database, banco de dados, e a parte que trata de autorização de acesso. Esse diagrama de sequência, ele trata da sequência em que as coisas acontecem, e a gente lê ele de cima para baixo. Tá? Então, significa que a primeira coisa que eu vou fazer é essa flecha que eu encontrei de cima para baixo. Então, a primeira coisa, o recepcionista do médico pede para ver a informação sobre o paciente, a info do paciente. Qual é o paciente? Aquele paciente que tem o ID do paciente, que tem aquele identificador. Quando essa informação chega na tela, na parte do sistema que cuida daquele paciente, então aquela parte do sistema, que é basicamente a tela, vai repassar o pedido para o banco de dados, pedindo um relatório para o banco de dados, pedindo informação daquele ID de paciente e dizendo quem está pedindo, que é o usuário, aquele recepcionista, o ID do usuário, que, por sua vez, o banco de dados pergunta para a parte do sistema que cuida da autorização se aquele usuário pode pedir aquele tipo de autorização. Aquele sistema, aquela parte da autorização, responde se ele dá autorização ou não. E aí 2 coisas podem acontecer. Pode haver a autorização de acesso ou não. Como 2 coisas podem acontecer, isso é representado no diagrama por essa notação aqui, alt de alternativo. Então, eu posso ter o que está na parte de cima do pontilhado ou na parte de baixo. Se deu autorização ok, então o banco de dados devolve as informações do paciente para aparecer na tela. Se a autorização é não ok, aparece um erro porque não tem acesso. Então, esse é um exemplo de um diagrama da UML que eu posso criar modelo de interação. Aqui é um exemplo um pouco mais elaborado. Na verdade, esses exemplos podem ser bem mais elaborados. A diferença aqui é que um ator está se comunicando com outro ator, é uma pessoa se comunicando com outro sistema.
ele pede um login, 2 alternativas podem acontecer, ok? E aí, no final, também a gente consegue ler de cima para baixo e vocês conseguem ver, acompanhar o que está acontecendo entre as 2 alternativas. Você pode querer apenas atualizar uma informação ou você pode querer atualizar um sumário inteiro. E a diferença, basicamente, é que se você quer atualizar um sumário, vai existir um passo adicional que não existe aqui. Por isso que existem, então, 2 alternativas. Bom, com isso, então, nós vimos alguns exemplos de modelos de contexto e de modelos de interação. Nós precisamos ainda dar uma olhada em modelos estruturais e modelos comportamentais. Nós vamos agora tratar a aula número 10 sobre modelos estruturais. Nós estamos numa sequência de 3 aulas em que nós estamos tratando modelos de software, modelos de sistemas dentro do ciclo de engenharia de software. E agora, então, nós vamos falar um pouco sobre modelos estruturais. Na aula anterior, nós já falamos de 2 tipos de modelos, né? Nós podemos ter modelos de contexto, que tratam modelos num nível bem alto, bem abstrato, para a gente entender que, no nível, os grandes objetivos do sistema, a fronteira, com que o sistema vai interagir, os grandes processos que o sistema vai dar apoio. Depois, os modelos que começam a descer um pouco mais o nível, modelos de interação, como que as coisas acontecem dentro do sistema em termos de interação, e aí nós vimos modelos de casos de uso, como que os atores interagem com o sistema, tanto no nível um pouco mais alto, pensando nas grandes funcionalidades representadas pelos casos de uso, e depois dentro de cada caso de uso o que acontece. E aí a gente começa a ver que diferentes diagramas podem ser usados em diferentes níveis. Por exemplo, nós vimos um diagrama de classes que aparece num modelo de contexto muito alto nível, em que cada classe está representando um sistema. E nós, já estou adiantando aqui, depois eu volto um pouco, nós vamos ver aqui um outro diagrama de classe em que cada classe já apresenta uma entidade mais específica do sistema. Então, isso é importante que fique bastante claro para vocês, que um mesmo diagrama da OML, né, nós temos lá por volta de 15 diagramas, e cada diagrama ele representa um tipo de informação, uma visão diferente de informação, e além disso, essas informações podem estar em diferentes níveis. Então, nós vimos um diagrama de classe num nível bem alto, cada classe representa um sistema. Agora, nós vamos ver aqui um diagrama de classe num nível intermediário, cada classe representa uma entidade no nível do sistema para que o cliente, o usuário, entenda. E depois, quando a gente estiver tratando no projeto mais para frente, nós vamos ver num nível ainda mais baixo, que é no nível já da implementação, ok? Então, isso é uma coisa importante de se entender, que diferentes diagramas representam diferentes tipos de informação. Um mesmo diagrama pode representar diferentes níveis de abstração. E uma outra coisa que eu ainda não explorei bastante com vocês na aula anterior e nessa, mas que eu já explorei no início da disciplina, vocês não precisam usar todos os diagramas da OML e em todos os níveis necessários. Vocês não precisam necessariamente ter modelo de contexto, modelo de interação, modelo comportamental, modelo de estrutura. Lembrando daquilo que foi estressado lá no início das primeiras aulas. Isso são ideias, são práticas. Vocês devem entender para poder lembrar delas e ver onde elas se aplicam para ajudá-los, ok? Então, em termos de modelos estruturais, né, que é o terceiro tipo de modelo que vocês podem usar, para que um modelo estrutural ele serve? Ele serve para organizar o sistema em termos de seus componentes e seus relacionamentos. Então, ele representa a estrutura do sistema, a estrutura do software. Você tem um sistema que você quer desenvolver, esse sistema tem um conjunto de componentes, e esses componentes eles têm relacionamentos entre si. Basicamente,
de alguma forma, a gente quer representar isso. Esse desenho meu aqui, ele não ajudou muita coisa, porque é um nível de abstração muito alto. Então, a UML ela permite você fazer isso de uma forma mais bem definida, de forma mais estruturada. O diagrama de classes é o melhor diagrama para você definir a estrutura de um sistema. Aqui, nós temos as principais entidades do sistema. Então, nós estamos falando daquele sistema de gerenciamento, de um sistema de gerenciamento de uma clínica médica de saúde mental. E quais são as principais entidades relacionadas a esse sistema? Então, nós temos o paciente, né? O paciente é a entidade principal. Esse paciente, ele, por exemplo, vai frequentar uma consulta. Então, o paciente frequenta uma consulta. Um paciente pode frequentar uma ou mais consultas. Uma consulta é frequentada por um ou mais pacientes. Essa consulta é realizada por um médico do hospital. Nesse caso aqui, especificamente, foi modelado que até 4 médicos podem realizar uma consulta e um médico pode realizar de 1 a N consultas. Então, esse modelo, ele permite você definir quais são as entidades e qual a relação entre as entidades. Durante essa consulta vai ter a prescrição de uma medicação, uma ou mais, e também um ou mais tratamentos. Tá? 2 tipos de prescrição durante a consulta. Esse paciente ele vem indicado por um clínico geral, ok? Porque nós estamos tratando de uma especialidade, que é uma clínica de saúde mental, e espera-se que um clínico geral tenha indicado esse paciente. Aqui está modelado dessa forma. Na prática, a gente sabe que isso não necessariamente acontece, mas nesse modelo aqui, necessariamente, esse paciente tem que ter vindo indicado por um clínico geral. Então, são características do modelo. Poderia ter aqui 0 ou 1, não necessariamente, mas aqui está dizendo que é. Enfim, são características da notação que você pode definir exatamente como o sistema tem que atuar. Esse paciente ele é diagnosticado com uma determinada condição, ou mais do que uma. Enfim, aqui nós temos. Agora, perceba que aqui, de novo, nós estamos num nível bem alto. Isso aqui ainda não nos dá plenas condições para a implementação do sistema. Isso aqui, o objetivo desse modelo é você entender como o software tem uma estrutura num nível mais alto. É para que ainda os analistas de requisito e os analistas de sistemas num nível mais alto tenham uma visão bastante clara de como o software deve ser para poder, inclusive, validar com o cliente, para que o cliente, por exemplo, diga, não tem que ter necessariamente um clínico geral. Pode ter, e se tiver, eu quero representar isso no banco de dados, mas pode ser que não tenha nenhum. Então, você modela isso de acordo com o que você entendeu, e aí, a hora que você está validando isso com o cliente fala, não, eu não preciso de necessariamente ter um clínico geral. Então, você pode ter esse tipo de feedback quando você faz isso. Você vai refinar isso mais, de forma a que em algum momento você tenha um diagrama que é basicamente a entrada para fazer a implementação do software. Vocês devem ter visto esse tipo de diagrama de classe, na disciplina de POO, né, Programação Orientada a Objetos, que vocês viram em algum bimestre anterior. Talvez lá vocês tenham visto já o diagrama no nível mais baixo, já pensando na programação. Não sei se vocês chegaram a ver o diagrama da UML ou se vocês trabalharam já no nível de código propriamente dito, direto. Certamente vocês viram a ideia, a noção de classe. Essa classe, cada uma dessas classes aqui, nós podemos dividir, então, nos atributos e nos métodos, né? Nós estamos falando aqui da classe consulta como exemplo.
Então, essa classe consulta, ela tem os vários atributos, os vários métodos que representam as operações. Então, eu não sei se vocês viram nessa notação gráfica usando o ML, mas com certeza a noção do que é uma classe dividida em atributos, em métodos, que vai poder ser instanciada em vários objetos, isso eu tenho praticamente certeza que vocês viram na disciplina, ok? De qualquer forma, mesmo que lá vocês tenham visto a ideia da notação gráfica, vocês viram num nível mais baixo nível. Aqui nós ainda estamos pensando como é uma consulta. O que é uma consulta? Essa consulta envolve médicos, uma data, um horário, acontece numa clínica, tem um motivo, uma medicação prescrita, tratamento, anotações de voz, transcrições. E aí você já começa a pensar também em algumas operações, algumas ações que acontecem nessa consulta. Você pode prescrever algo, você pode registrar anotações, transcrever algo, mas perceba que você ainda não tem os detalhes que vocês costumam ter, que vocês precisam ter na hora que vocês estão programando. Por exemplo, esses atributos aqui não necessariamente já tem que ter o seu tipo, assim como esses métodos também não têm tipos de parâmetros, argumentos, enfim. Nesse momento, eu ainda não quero detalhar tanto, eu não preciso, porque eu só quero ir entendendo melhor como o software, como o sistema, ele vai se estruturar, ok? E aí, também conceitos que vocês devem ter visto já em programação orientada a objetos, em POO, e que vocês também devem ter visto num nível bem mais baixo nível, e aqui a gente está entendendo que desde o início você já pode usar esses conceitos, por exemplo, a generalização e especialização, que eu não sei se vocês aprenderam já com esse nome, em termos de programação orientada a objetos, isso é implementado como hierarquia. Aqui nós usamos esse diagrama, na verdade nós estamos ainda pensando dentro do diagrama de classes, mas dentro do diagrama de classes, uma dessas classes aqui, então ela pode usar o conceito de generalização, né? Que é um médico, por exemplo, ele pode ser de dois tipos, ele pode ser um clínico geral ou ele pode ser um médico que trabalha no hospital. Esse médico que trabalha no hospital pode ser um consultor ou ele pode fazer parte da equipe médica, e o médico da equipe médica pode ser um médico residente ou ele pode ser um médico qualificado. Então, é uma forma de você definir a hierarquia de médicos. Isso a gente chama de generalização e especialização, porque subindo a gente está generalizando e descendo a gente está especializando. E a forma de você definir isso é através desse relacionamento aqui. Esse tipo de relacionamento, então, nós chamamos de relacionamento de generalização e especialização. E aí, percebam, no diagrama de atividades que nós vimos na aula anterior, nós tínhamos um determinado tipo de notação. Num diagrama de classe, nós temos outro tipo de notação. Então, dependendo do diagrama, vocês têm que saber exatamente o tipo de notação que vocês podem usar. Ainda em termos de generalização, a generalização você pode manter as classes num nível simplificado, ou cada uma dessas classes pode estar dividido, mostrando os atributos e os métodos, como aqui, por exemplo. E a gente sabe que quando nós temos um relacionamento generalização e especialização, as classes especialistas herdam os atributos e os métodos. Então, um médico de hospital tem o número da equipe, o número do pager, o nome, o telefone e o e-mail. O clínico geral tem o nome, o telefone e o e-mail e a experiência e o endereço, mas não tem o número da equipe e nem o número do pager. Vocês devem se lembrar disso em termos de herança na implementação. Temos também a associação por agregação, que é um outro tipo de relacionamento que pode existir nos diagramas de classe. A agregação, ela não é diferente, né, da generalização, obviamente, que a gente estava vendo, e ela significa que uma entidade, no caso aqui uma classe, ela é formada por partes. Então, um registro de paciente é formado pelos dados do paciente e pelos dados da consulta.
Isso exemplos do mundo real nosso, por exemplo, uma bicicleta é formado pelo pedal, pela roda, pelos pneus. Então, o que forma uma entidade bicicleta? Cada uma das partes. O que forma uma entidade carro? Motor, pneus, rodas, bancos, enfim, é a composição por agregação. Então, é diferente de você dizer, pensando aí no exemplo carro, por exemplo, um carro ele pode ter de vários tipos. Você pode ter um carro que é do tipo picape, um carro que é do tipo sedã, um carro que é do tipo hatch, um carro que é do tipo perua. Então, são especializações de um carro. Isso é a generalização e especialização que a gente viu no slide anterior. E a associação por agregação, que a gente está vendo aqui, o carro ele é formado por diferentes partes. Então, esses dois tipos de relacionamento eles podem ser usados num diagrama de classes para a gente entender melhor como que as entidades elas se relacionam num diagrama de classes, justamente para nós entendermos melhor o software que a gente precisa desenvolver. E aqui também existe a cardinalidade, né? O registro do paciente ele é formado por um único paciente. Agora, esse registro do paciente ele é formado por uma ou mais consultas. Bom, com isso, então, nós finalizamos aqui essa visão geral sobre modelos estruturais, que eles dão uma forma de você representar a estrutura que o software vai ter, quais as partes que o software ou o sistema vai ter, e o principal representante para você definir um modelo estrutural é o diagrama de classes da UML. Lembrando que nesse momento nós estamos ainda tratando num diagrama alto nível, sem detalhes de implementação ainda, porque a gente quer ir refinando esses detalhes, agregando mais detalhes conforme vai passando de equipe para equipe, até porque nesse momento você pode ter analistas de sistemas mais próximo do negócio, mais próximo do cliente, do que da implementação propriamente dita. Obrigado. Nós vamos agora tratar a aula número 11, em que nós vamos falar de modelos comportamentais e engenharia orientada a modelos. Essa é a terceira de uma série de 3 aulas em que nós estamos tratando de modelos de software, modelagem de software ou modelagem de sistemas dentro do ciclo de vida de engenharia de software. Nós vamos então, nós já tratamos de alguns tipos de modelos, né? Nós tratamos de modelos de contexto, modelos de interação, modelos estruturais, e agora nós vamos tratar de um quarto tipo de modelo, que são os modelos comportamentais, e depois nós finalizamos essa aula falando um pouco de um conceito chamado de engenharia dirigida a modelos. Então, começando com os modelos comportamentais, né? O próprio nome diz, ele é usado para representar o comportamento que um sistema tem que ter, como que o sistema deve se comportar. Então, diferente do diagrama anterior, que era o diagrama estrutural. O diagrama estrutural, ele dizia como que o sistema vai se estruturar, como os componentes, quais são os componentes que devem existir no sistema e como esses componentes se interrelacionam. Então, era uma visão estrutural do sistema, como se você abrisse o sistema e olhasse como as coisas estão estruturadas lá dentro. Agora, o modelo comportamental já é como as coisas funcionam lá dentro, como as coisas andam lá dentro. E ainda antes a gente viu o modelo de interação, que é como os usuários interagem com o sistema. E o primeiro de tudo, o modelo de contexto, que é o modelo como se tudo isso tivesse fechado numa caixa preta e como o sistema está, em que contexto que o sistema está relacionado. Então, percebam, né, novamente, que você tem diferentes formas de representar como que o sistema é. Então, a ideia aqui é você representar o comportamento dinâmico do sistema, né? Então, como que o sistema funciona quando ele estiver em execução. Ou seja, o que acontece ou deve acontecer
quando o sistema receber algum tipo de estímulo. E existem dois tipos de estímulo, dados e eventos. Então, o sistema pode receber algum dado, e esse dado, quando ele chega, ele precisa ser processado pelo sistema, ok? Então, isso é um tipo de estímulo. O sistema está lá parado, chegou um dado, entrou um dado, esse dado precisa ser processado. Então, por conta disso, o sistema precisa trabalhar e isso é um comportamento do sistema. Ou então, um evento ocorreu. A partir do momento que um evento ocorreu, esse também dispara o processamento do sistema. Então, o sistema ele precisa trabalhar, ou porque um dado chegou que ele vai processar, ou porque um evento aconteceu. E quando esse evento ocorre, você pode ter ou não um dado associado. E então nós temos dois tipos de modelagem comportamentais, um orientado a dados e outro orientado a eventos. Começando então com a modelagem orientado a dados. E aí nós temos aqui um diagrama que vocês já viram em aulas anteriores. Vocês devem lembrar que o nome desse diagrama da OML é o diagrama de interação. É aquele diagrama que a gente lê de cima para baixo, né? Então, nós temos aqui as partes envolvidas. Nós temos um ator, que é o escritório de compras. Nós temos um outro ator, que é o fornecedor, ok? E aí nós temos as partes do sistema que trata o pedido, trata o orçamento e um repositório de pedidos, que é como se fosse um banco de dados. Então, o que essa interação aqui ela representa? No caso, um comportamento do sistema. O funcionamento, aqui está como funcionamento de uma bomba de insulina, mas na verdade é uma compra de uma bomba de insulina. Então, o escritório de compras, para fazer essa compra, ele preenche o quê? Um pedido. Ao preencher esse pedido, o sistema ele valida se o preenchimento do pedido. Se a validação estiver ok, então passa para fazer o orçamento. Note que não está previsto aqui o que acontece se a validação não estiver ok. Por que não? Porque eu não estou preocupado com todos os detalhes nesse momento que eu estou, nesse nível que eu estou. Então, nesse momento, eu estou me preocupando apenas com o entendimento geral do sistema. E para mim, basta eu modelar se a validação estiver ok. Então, se a validação estiver ok, eu vou chamar o sistema do orçamento e eu vou atualizar o total. Vou salvar, na sequência, eu vou pedir para salvar o repositório de pedidos, porque eu estou fazendo um novo pedido, ok? Atualizar o total significa, para a parte do orçamento, que eu estou fazendo um pedido, eu vou gastar. Vou salvar no sistema de pedidos, dizendo que eu estou fazendo um pedido, e o próprio sistema de pedidos, então, envia para aquele outro ator, que é o fornecedor. Enfim, acaba esse comportamento do sistema, essa interação, que é o escritório de compras pedindo algo para o fornecedor, usando diferentes partes do sistema nessa sequência. Uma outra forma de representar isso é através desse diagrama de processamento de pedidos. Então, a ideia é comprar a insulina que vai ser usada. Então, eu tenho um sensor de açúcar no sangue, eu preciso obter o valor desse sensor para saber quanto o sensor está medindo no sangue. Eu obtenho os dados do sensor, então eu tenho o sensor aqui, obter o valor do sensor, eu obtenho o dado desse sensor. Baseado nos dados, eu calculo o nível de açúcar, e aí eu tenho, então, o nível de açúcar. Percebam que eu tenho uma atividade, então esses redondinhos são as atividades, e o retângulo são dados, tá? Então, os dados estão sendo usados nesse fluxo, por isso que eu tenho uma modelagem orientada a dados. Os dados estão direcionando as decisões. Então, eu tenho os dados do sensor, o nível de açúcar que foi calculado, aí eu calculo a entrega de insulina baseado no nível de açúcar no sangue, eu defino os requisitos de insulina baseado no nível de açúcar,
eu defino quais os comandos de controle de bomba da bomba baseado nos requisitos de insulina, e aí eu vou controlar a bomba baseado nesses comandos, e eu tenho então a bomba de insulina já com os controles definidos. Então, o importante nesse diagrama é perceber que eu estou me orientando aos dados que estão sendo calculados baseado nas atividades. E aí nós temos também a modelagem orientada a eventos. O diagrama usado para fazer a modelagem comportamental baseada em eventos, nesse caso aqui, é o diagrama de estados, né? Como se fosse uma máquina de estados finitos. Em inglês isso é chamado de state charts. É o primeiro diagrama que a gente vê aqui nessas aulas para esse caso. Então aqui, isso não é uma atividade, isso é um estado, ok? Isso é um estado, é parecido o desenho, mas tem essa divisão aqui. Então, percebam que aqui nós temos uma atividade, obter valor do sensor, calcular nível de açúcar. Então, existe um verbo no infinitivo, fazer algo. E aqui nós temos aguardando, é um gerúndio ou um particípio habilitado, desabilitado, ou um substantivo, operação. É algo que diz o que está, qual é o estado daquele momento. Ele está habilitado, ele está aguardando. É diferente de uma ação, faça isso, fazer aquilo, ok? Então, ele está num determinado estado. E nós temos as transições. Então, eu começo por aqui e eu estou no estado aguardando. Isso aqui é um diagrama de estados de um forno de micro-ondas. Saímos um pouco daquele caso, daqueles exemplos que a gente vinha vindo do sistema de gerenciamento de consultas de uma clínica de saúde mental. Aqui a gente está num micro-ondas, para vocês verem que nem todo o sistema a gente precisa modelar todos os tipos de modelos e todos os diagramas da OML. Na verdade, às vezes nem possível porque o próprio autor Somerville, no livro dele, ele não conseguiu, provavelmente, encontrar um exemplo em que ele conseguisse uma modelagem comportamental orientada a eventos para usar um diagrama de estados no exemplo dele. Então, ele acabou lançando mão de um controlador de estados de um forno de micro-ondas. E isso é muito bom justamente para a gente ver que não é sempre que tudo pode ser usado e nem deve. Então, olha só, um micro-ondas, a primeira coisa, o que acontece com o seu micro-ondas? Seu micro-ondas está lá ligado, está aguardando algo acontecer com ele. Esse é o estado que ele está. Cada micro-ondas trabalha de uma forma. No micro-ondas aqui do Somerville, ele está lá aguardando e ele exibe um tempo. Essa é a ação que ele tem que fazer quando ele está aguardando. E aí ele vai esperar uma ação. O usuário pode definir que ele quer a potência total ou que ele quer meia potência. Se eu for para a potência total, ele vem para o estado potência total. E a ação dele vai ser definir potência de 600. Ou meia potência, ele vem para meia potência e define a potência de 300. É um pouco mais complexo que isso na vida real, né? Porque você pode definir potência de 1 a 10, geralmente. Mas aqui, no caso mais simples, potência total ou meia potência. E estando na potência total, você pode mudar para meia potência, ele vem para cá. Na potência, meia potência pode ir para potência total e vir para cá. E ele pode ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, até que uma hora você clica no relógio. Quando você clica no relógio, não importa se você está aqui ou se você está aqui, ele vem para cá e aí ele tem um tempo redefinido porque você definiu quanto tempo na verdade, o tempo definido faça obter o número de tempo que você quer e você já definiu o tempo. E aí você fica aqui definindo o tempo até que a entrada desse estado é definido o tempo, precisa do número. Quando você vai sair, você tem o tempo definido. E aí, quando você terminou, se a porta estiver fechada, então ele está habilitado para iniciar a operação. Se a porta estiver aberta, ele está desabilitado. E aí, o que ele quer que o sistema faça, exiba, não está pronto. Na verdade, deveria exibir fecha a porta ou alguma coisa assim. Quando a porta fechar, então aí sim ele está habilitado.
e aí você pode iniciar. Se você clicar no iniciar, começa a operação e aí o que o sistema tem que fazer? Operar o forno. Nesse momento aqui, se a porta ficar aberta, volta a ficar desabilitado, para. Não é isso que acontece normalmente? Está lá, você abre a porta, ele para naquele momento. Se estiver aqui e você clicar no cancelar, ele fica aguardando. Eu acho que está uma flechinha virada aqui, porque eu acho que em algum momento provavelmente teria que voltar a operação até que você cancela de vez e termina aqui. Enfim, eu acho que deve estar talvez com um probleminha aqui, porque tem duas flechas indo para o aguardando e você não consegue voltar. Se bem que o cancelar, você para e não volta mais mesmo. Eu acho que aqui, na verdade, estava certo, porque você cancelando vem para cá e a hora que o tempo acabar, você naturalmente vem para cá sem precisar passar pelo cancelar. Então, estava certo, era aquilo mesmo. Bom, e aí você tem as definições. Essas duas tabelas aqui, que eu não vou entrar no detalhe, ela mostra basicamente isso que eu fui explicando conforme eu fui lendo. Eu tentei abstrair, né, tentar lembrar o que era cada uma dessas, mas aqui nessa tabela, que vocês têm a consulta no livro também, no material que vocês têm acesso, justamente explica o que é cada um desses estados, né? Então, por exemplo, meia potência, que é o estado meia potência aqui. O estado meia potência significa a potência do forno é definida para 300 watts e o display mostra meia potência. E aí, o estímulo do meia potência, o usuário pressionou o botão de meia potência, ok? Então, você tem, por exemplo, o estímulo é esse, meia potência. Então, meia potência, que é o estímulo, que é uma transição, que é a tabela que vem depois, é meia potência. O usuário pressionou o botão de meia potência. Então, você está aqui. Se o usuário pressionou o botão de meia potência, você tem esse estímulo, você vem para cá. E aí, então, a potência do forno é definida para 300. Então, você tem a descrição aqui. Normalmente, um diagrama de estados é acompanhado de uma tabela dessa, porque você lembrar, só de você ler isso aqui, lembrar exatamente o que significa cada coisa, não é uma coisa trivial, tanto que eu mesmo dei uma parada um pouco em alguns momentos para tentar lembrar. E aqui, olha, você pode ter diferentes níveis. Esse operação aqui, que pode ficar desabilitado ou aguardando se você cancela ou a porta está aberta, esse operação ele está detalhado aqui, ó, porque o operação ele pode ser detalhado. Então, operação, você pode estar em cozimento, o tempo pode acabar e então está feito. Ele pode soar um alarme se houver um defeito na plataforma giratória ou se tiver um defeito do emissor. Então, você também tem um conjunto de estados. Começa aqui, a operação começa verificando. Se tiver tudo ok, então ele começa a cozir e executa o gerador. Quando o tempo acaba, ele está feito e vai para o aguardando. Se tiver qualquer defeito, ele vai para o desabilitado. Se a porta abrir, não importa onde ele está, se a porta abre, ele automaticamente vem para o desabilitado. Então, você tem diferentes níveis. E aí, nós temos, então, a engenharia dirigida a modelos. O que é a engenharia dirigida a modelos? Bom, eu já reforcei em diferentes aulas que você não é obrigado a querer usar esses modelos todos, usar esses modelos de uma forma completa, a não ser que você esteja querendo fazer uma engenharia dirigida a modelos. O que seria engenharia dirigida a modelos? Você tentar gerar código de forma automatizada através de modelos. Bom, se você quer tentar fazer isso, aí a história é outra. Porque você vai querer gerar modelos muito bem detalhados, muito bem sistematizados, de uma forma cuidadosa, pensando que você vai ter ferramentas que vão poder ler os modelos, interpretar os modelos e gerar código a partir disso. Bom, aí
você realmente precisa fazer todos esses modelos ou um conjunto desses modelos e mais do que isso, de uma forma muito cuidadosa e de uma forma detalhada. E aí, então, se a gente não vai trabalhar com essa ideia de totalmente automatizada, voltamos então na questão anterior. Cada um precisa avaliar o tipo de modelo, o tipo de diagrama que vale a pena para você no tipo de sistema que você está desenvolvendo no seu contexto, com seus objetivos. Ok, então é isso em termos de modelagem de software. Obrigado.